Você já imaginou descobrir algo em Marte que simplesmente não deveria existir? Um planeta vermelho, frio, aparentemente morto, mas escondendo mistérios capazes de abalar nossa compreensão do universo. Algo estranho, inexplicável, quase impossível. E se eu te dissesse que os primeiros indícios vieram de um rosto monumental, esculpido pela própria natureza ou por mãos inteligentes, cruzando séculos de poeira vermelha? Desde que olhamos para Marte com telescópios rudimentares, no século XIX, o planeta fascina e assombra. Astrônomos como Giovanni Schiaparelli registraram linhas que pareciam canais, alimentando sonhos de civilizações dóceis regando canais marcianos. Depois, Huygens apontou crateras e calotas polares. Um binóculo já nos mostrava nuances de cores e texturas que despertavam curiosidade sem fim. Na virada do milênio, sondas orbitais começaram a mapear Marte com precisão. O Mars Global Surveyor revelou cânions imensos, o Valles Marineris, gigantesco fenda peitoral do planeta. Depois, o Mars Reconnaissance Orbiter trouxe imagens detalhadas de deltas fossilizados, leitos de rios secos que testemunham a presença de água líquida há bilhões de anos. E então vieram os rovers. Spirit e Opportunity percorreram planícies, montanhas e crateras, enviando milhares de fotos. Imagens que, quando chegaram à internet, incendiaram teorias e debates. Pessoas viam formas que lembravam construções, colunas, ruínas enterradas. As redes sociais fervilhavam com explicações para cada sombra e cada osso de rocha. Nenhum caso foi mais emblemático que a chamada Face em Marte. Na região de Sidonia, aquele relevo projetado pelo Sol estampou um perfil humanoide gigantesco. Olhos baixos, nariz largo, boca indistinta. A primeira reação do público foi de espanto e esperança. Haveria uma civilização inteligente marciana? Cientistas explicaram a pareidolia, mas o mistério perdurou. Você sente o mesmo arrepio ao imaginar que algo artificial esteja enterrado por ali? Talvez túneis secretos, entradas camufladas. E se houver mensagens deixadas por seres que contemplavam o céu vermelho antes de desaparecerem? Mas Marte é mais que ilusões visuais. O Curiosity escavou sedimentos em Galé Crater e encontrou argila, evidência de lagos rasos e ambientes acolhedores. Gesso cristalizado em solo arenoso comprovou que a água era tão abundante que formou depósitos evaporíticos. E então veio a detecção de moléculas orgânicas. Compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio, encontrados em camadas antigas. São blocos de construção da vida. Esses ingredientes não significam que Marte pulsou de vida complexa, mas mostram que seu solo tinha potencial biológico. Reflexão: onde existir água, a vida costuma emergir. Em rios, rios subterrâneos, lagos salgados. Se Marte teve tudo isso, talvez brilhassem micróbios em poças sombreadas. Mais intrigante ainda são as ciências planetárias subterrâneas. Usando radares como o MARSIS, da sonda Mars Express, pesquisadores detectaram reflexos sob as calotas polares. Enormes camadas de gelo misturadas a possíveis bolsas de água líquida. Like Lakes Benea Antártica, mas em Marte. Entradas escuras no solo intrigam os olhos das câmeras orbitais. Poços de aparência circular, profundos, sugerindo cavernas ocultas. Túneis que podem se estender por quilômetros, protegendo qualquer forma de vida de intempéries e radiação mortal. Cada camada de solo perfurada pelos rovers revela depósitos de sais hidratados, perfluoratos que retêm água em baixos pontos de fusão. As RSL, linhas escuras sazonais, ganham vida com o surgimento de sais que absorvem vapor d'água e escorrem pelas encostas. Um sinal de água salgada fluindo ainda hoje, mesmo que em quantidades mínimas. Cometas que colidiram com Marte teriam trazido gelo adicional e compostos orgânicos primitivos.
Impactos imensos e terremotos meteóricos expeliram fragmentos ao espaço. Parte desse material chegou à Terra, trazendo meteoritos marcianos como o famoso ALH 84001. Nele, estruturas microscópicas lembram microfósseis, alimentando debates sobre vida primordial marciana. Já houve medições de metano liberado em plumas. O metano pode ser sinal de atividade biológica ou processos geológicos. Seguir o metano é como seguir um rastro invisível que nos promete contato com o passado vivo de Marte. Enquanto isso, sondas como MAVEN analisam a atmosfera frágil de Marte. Descobriram que o vento solar arranca partículas carregadas, esvaziando o planeta de seu ar. Isótopos de argônio e hidrogênio revelam como a atmosfera foi se tornando cada vez mais rarefeita, ao longo de bilhões de anos. Imagine presenciar essa metamorfose ao longo de eras. Em um momento, rios correm livres. No outro, o solo estala e se retrai. Um mundo que em momentos de glória brilhava como seu próprio oásis, e depois desaba em silêncio. Algumas teorias especulam que impactos gigantescos ou erupções vulcânicas massivas contribuíram para o colapso. Outros mencionam possíveis testes com armas naturais, explosões nucleares em cavernas subterrâneas. Tudo ainda é hipótese, mas esses cenários refletem nosso fascínio por narrativas dramáticas. E há a ideia perturbadora da panspermia. Micro-organismos transferidos entre planetas viajando dentro de meteoritos. Estudos de laboratório mostraram que certas bactérias podem sobreviver ao vácuo e a temperaturas extremas. Se eles colidiram com Marte ou trouxeram vida de Marte para a Terra, nossas origens podem estar enraizadas em dois mundos irmãos. Você sente um arrepio ao imaginar que sua própria existência possa ter começado em um berço vermelho? A simples noção de que a vida poderia ser uma herança compartilhada entre planetas altera nossa visão de unicidade. Enquanto isso, círculos de conspiração giram incessantes. Bases secretas, transmissões alienígenas interceptadas, arquivos censurados. Mesmo quando desacreditadas pela comunidade científica, essas histórias reforçam um mistério, mantêm o fogo aceso e inspiram quem busca algo além da ciência convencional. Reflita: quantas verdades permanecem enterradas sob a areia vermelha? Mas nem tudo é lenda. Cada missão acrescenta peças a um quebra-cabeça colossal. Spirit encontrou veios de sílica indicando geysers antigos. Opportunity detectou hematita esférica, sugerindo correntezas suaves. Curiosity encontrou rochas vulcânicas ricas em minerais hidratados. Perseverance coleta amostras para um retorno futuro à Terra, numa das maiores expedições planetárias já planejadas. E enquanto enviamos robôs, já traçamos o caminho para o próximo passo: seres humanos caminhando em Marte. Act 3 – O amanhecer da era marciana. Imagine manter-se confinado em um módulo por meses. Radiação cósmica atravessa a crosta de alumínio. Gravidade reduzida amolece ossos. Sistemas fechados reciclam cada gota de água. E então, após jornadas de meses, a nave pousa no solo vermelho. A escotilha se abre. Pela primeira vez, pés humanos tocam Marte. O silêncio é total, quebrado apenas pelo eco metálico do traje pressurizado. O coração acelera. Cada passo fica gravado na história da humanidade. Imagens transmitidas para a Terra para um mundo. Esses pioneiros têm diante de si cavernas ocultas, penhascos e dunas. Montarão bases infláveis, cultivarão plantas em solo marciano misturado a nutrientes trazidos da Terra. Testarão reatores nucleares compactos ou sistemas de energia solar hipereficientes. Tudo precisa ser pensado para funcionar longe de suprimentos terrestres. Técnicas de SRU para extrair água do gelo, produzir oxigênio e combustível a partir de CO e percloratos no solo.
Tecnologias que nos obrigam a reinventar a vida em outro planeta. Mas e se a vida já existir lá? Bactérias subterrâneas, esporos em fissuras de rocha, criaturinhas adaptadas a baixos níveis de energia. Se contaminarmos esses habitats, perderemos para sempre a chance de estudá-los. Por isso os protocolos de proteção planetária são tão rigorosos. Cada passo fora do módulo deve ser documentado e analisado com lupa. Reflita: a busca por vida pode ser a mesma força que destrói os vestígios da própria vida marciana. Além disso, colonizar Marte abre um debate ético amplo. É justo impor habitats terrestres a um planeta que, mesmo silencioso, pode ser um relicário de segredos biológicos? Devemos terraformar, injetar gases para aquecer a atmosfera, lançar mísseis nucleares para liberar dos polos? Ou deveríamos apenas observar, estudar e deixar o planeta vermelho em paz, como um monumento cósmico? Essas perguntas moldarão nossa forma de agir no espaço e definirão nosso legado interplanetário. A cultura humana também vai se transformar. Filhos nascidos em Marte não conhecerão a Terra além de histórias e transmissões. Uma nova identidade surgirá. Nações talvez se dividam em terráqueos e marcianos. Estatutos jurídicos e éticos precisarão definir direitos e deveres interplanetários. O que significa ser humano quando há dois corpos planetários habitados? Nossa literatura, arte e religião terão que se renovar. Marianos podem criar deuses marcianos, basear mitologias em vulcões de gelo e tempestades de areia. E tudo isso parte do primeiro passo: compreender Marte antes de reconquistá-lo. Aprender o que ele foi, o que ainda é e o que pode vir a ser. No futuro, veremos cidades pressurizadas, túneis subterrâneos, atmosferas artificiais controladas. Mas isso é distante se não entendermos as mensagens gravadas em rochas, cavernas e moléculas orgânicas hoje. Talvez Marte seja o espelho do destino da Terra. Um dia, se negligenciarmos nosso planeta, podemos nos tornar testemunhas de um mundo moribundo, cobrindo-nos de areia e gelo. Imagine, então, que nossa atitude hoje em relação a Marte reflita nosso cuidado com a Terra. Se aprendermos a preservar, estudar e honrar esse vizinho, talvez salvemos nosso próprio lar. E se a vida não se limitar a Marte e Terra? O universo respira com mais força. Talvez a descoberta mais assustadora não seja encontrar vida em Marte, mas perceber que ela pode existir em todos os lugares. Prepare-se para o próximo capítulo. Vamos mergulhar ainda mais nas cicatrizes atmosféricas de Marte, nas plumas de metano, nas possibilidades de um oceano subterrâneo. A jornada continua em Parte 2: Os segredos atmosféricos e as plumas de metano. Comente se acredita que já existiu vida em Marte. Pelo rover que ainda não alimentamos zonas de amostragem suficiente.